Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre violência e agressividade. O que motivou esse vídeo foram as imagens da invasão de campo após a eliminação de uma equipe tradicional do Campeonato Gaúcho. Existem comportamentos agressivos e existem comportamentos violentos que podemos identificar. Mas quais são as diferenças entre estes dois tipos de comportamento e como devem ser considerados na prática do esporte? Olá, eu sou o professor Guilherme Marçom Junqueira, eu sou bacharel em Educação Física, mestre em Educação, fundador da WorkoutNet e professor universitário há mais de 20 anos. As questões afetas à violência e agressividade no esporte se limitarão neste vídeo às relações dentro de campo ou quadra. Não vou tratar aqui desse assunto relacionado às torcidas organizadas de futebol, por exemplo. Mas antes, curta e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a desenvolver esse canal. Não se esqueça de se inscrever, pois toda semana tem vídeo novo. Como se dá a relação da violência e da agressividade na sociedade e como ela repercute na prática esportiva, seja ela o esporte educacional, o esporte de lazer ou no esporte de alto rendimento? O processo civilizatório pelo qual passou o continente europeu resultou em um processo de pacificação da sociedade europeia, fazendo que, por meio de um longo processo histórico, se desenvolvesse na população o sentimento da repulsa e da vergonha, fazendo com que a sociedade passasse a esconder determinados tipos de comportamento que causassem esse tipo de sentimento. Não podemos afirmar qual dessas alterações de comportamento surgiu primeiro, mas podemos compreender que a existência de uma dinâmica psicológica, o sentimento de vergonha e da repugnância, possui o seu correspondente social na dinâmica social, que é o refinamento dos costumes e o processo civilizatório. Tal tipo de evolução, lembrando que evolução significa apenas sair de um estágio e ir para outro, não necessariamente sair de algo ruim para algo bom. Também ocorre com as práticas esportivas, à época chamado de passatempo. Assim, à medida que a sociedade foi aumentando seus níveis de intolerância à violência, buscando o refinamento dos costumes e relegando algumas práticas pessoais para o ambiente íntimo, também as práticas esportivas foram sendo refinadas, foram sendo pacificadas e cada vez mais com maior intolerância à violência. Esse processo evolutivo demandou um longo período em que a nobreza belicosa, a nobreza guerreira, foi sendo substituída pela nobreza diplomática. Assim, as diferenças pessoais não seriam mais resolvidas em duelos de espada, por exemplo, e sim diante de uma instituição neutra, que seria o juiz, que passou então a deliberar sobre as tais diferenças. Esse longo processo civilizatório por qual passou a nossa sociedade resultou e resultará em alterações de comportamentos em níveis diferentes de sociabilidade. Esse processo a que me refiro não se encerrou e provavelmente não se encerrará. Chegando em dias atuais, podemos identificar uma sociedade caracterizada pelas relações sociais de interdependência entre indivíduos e entre grupos sociais e pela distribuição desigual de poder. Poder aqui compreendido como um substrato, um produto natural das relações sociais. Nossa compreensão de poder não se configura como algo material de que podemos tomar posse. Por isso entendemos o poder como fruto das relações sociais. Este conceito de poder que estamos utilizando também traz o conceito de função. Este conceito de poder e função foram cunhados por Norbert Elias, quando ele buscava a compreensão dos modelos de competição das relações sociais de interdependência. Para Elias, o conceito de função é um conceito relacional, como também é o conceito de poder. E só pode ser compreendido em relações sociais de interdependência que constrangem pessoas em maior ou menor grau. Quando um grupo possui algo que falta a outro, o primeiro grupo exerce função sobre o segundo. Esta é a razão pela qual inimigos, no nosso caso do esporte adversários, desempenham função recíproca, porque são interdependentes. Quando Elias estava estudando a competição nas relações sociais, ele identificou que, em uma sociedade caracterizada pela multiplicidade de redes de interdependência entre indivíduos e grupos sociais, o controle do indivíduo sobre as suas ações é impossível. Isso significa dizer que, por mais que o indivíduo tome a decisão de modo extremamente pensado, ele não terá o controle das relações, dos resultados de suas ações ou das suas decisões. Isso eleva sobremaneira os níveis de tensões na sociedade e, consequentemente, demandará maiores níveis de controles emocionais. Diante disso, chegamos a um outro dilema. Como se dá ou se dão os equilíbrios de poder entre grupos opostos?
A tensão é própria das relações de poder. Quanto mais equilibrados forem os confrontos entre grupos, mais tenso será esse embate. Assim, para Elias, a dinâmica de poder é maleável, ela é flexível. Isso significa que um grupo detém mais poder do que outro em uma determinada relação de equilíbrio de poder, mas essa relação pode ser invertida. As relações de poder se tornam tensas porque o poder significa limitação de acesso às fontes de poder, significa ser relegado a uma posição secundária. Razão pela qual indivíduos e grupos sociais buscam a manutenção das relações de poder em uma sociedade interdependente. Naturalmente, elevados níveis de competição, a busca pela manutenção do status quo desse grupo de pertencimento social, ou a busca pela mudança desse status quo, a incerteza sobre os resultados e as suas ações provocará um elevado nível de tensão e demandará um elevado nível de controle emocional desses indivíduos. Elias nos mostrou que, para cada estrutura social existente na sociedade, existirá o seu correspondente na estrutura da personalidade do indivíduo e vice-versa. Isso interferirá diretamente na construção da identidade dessa pessoa, desse indivíduo. O desenvolvimento da identidade individual e social se dá de forma síncrona e é potencializada à medida que nós ampliamos as nossas redes de relacionamentos sociais. Isso foi chamado de hábitos, que vem a ser um sistema de disposições imediatamente ajustado ao grupo de pertencimento social. O hábitos é o que conferirá competência prática aos indivíduos. Isso significa dizer que o hábito se torna a fonte dos processos decisórios dos indivíduos, o que é característico de um dado grupo de pertencimento social. O sentimento de pertencimento social a um grupo que invoca para si como sendo o detentor das melhores virtudes e valores vai resultar num sentimento de carisma social, que é o orgulho de pertencer, e, consequentemente, em uma maior coesão social, que pode resultar ou empreender processos de coerção, orientando os indivíduos pertencentes a esses grupos a se comportarem adequadamente, segundo as expectativas desse grupo, fazendo com que todos os integrantes se mantenham vigilantes em relação ao seu comportamento e também ao comportamento dos outros indivíduos pertencentes a esse grupo. Em uma sociedade altamente interdependente e competitiva, um dos comportamentos exigidos ou existentes nesses grupos de pertencimento é a exigência pela manutenção das relações de poder ou a busca por melhores condições de acesso ao poder. Naturalmente, as relações ficarão tensas. Diante disso, qual a aplicação desses conceitos à prática de esportes e como isso se aplica à violência e à agressividade? Nossa sociedade é caracterizada pela multiplicidade de relações de interdependência e são, portanto, altamente competitivas. Isso contribuiu para o acirramento de rivalidades e agressividades nas relações sociais, ao mesmo tempo que as cadeias de interdependência reivindicam o exercício do autocontrole nas relações sociais. O fato da nossa sociedade reivindicar a pacificação do comportamento por meio do exercício do autocontrole não significa a não existência da violência, mas significa que há maior vigilância em relação a comportamentos violentos. O que poderá ocorrer são manifestações sutis dessa violência. Assim, a dinâmica social a que já nos referimos, somada às intensas pressões competitivas, direciona o indivíduo para a adoção de meios racionais para a obtenção de metas e objetivos, o que aumentará o significado da vitória. Isso faz com que passe a existir uma tendência de utilização planejada ou instrumental da violência por parte dos cidadãos comuns, a manifestação sutil a que me referi anteriormente. Essa combinação pode levar à utilização da violência ilegítima, não praticada pelo Estado, e a outras formas de transgressões de modo racional ou instrumental, em contextos específicos, como é o caso dos eventos esportivos altamente competitivos. Essa violência pode se manifestar na forma de estigmatização dos seus adversários por meio da violência simbólica ou se manifestar na forma da violência física, que pode ser uma leve agressão, uma agressão velada, escondida para que possa escapar das punições, ou se manifestar de forma explícita. Esta é a situação em que indivíduos mandam às favas qualquer tipo de controle emocional. Importante destacar que a competição, seja na sociedade, seja no esporte, está associada ao sentimento de honra, ao medo da estimação e da vergonha. Portanto, ninguém quer perder. Essa violência que nos referimos, seja na forma da estigmatização, seja na forma da violência física velada, não é bem vista tanto na sociedade quanto nos esportes.
Os famosos trash talkings, por exemplo, quando identificados pela arbitragem, são imediatamente punidos, podendo até levar à exclusão da partida. Mas e a agressividade? Como podemos compreendê-la? Bom, temos duas formas de agressividade. A agressividade hostil, que também pode ser denominada como agressão reativa, quando o indivíduo responde de forma agressiva a uma irritação ou uma provocação, e também a agressividade instrumental, que é utilizada como forma de alcançar um fim específico, por exemplo, vencer uma competição. Para alguns autores, esse tipo de agressividade se configura em um comportamento assertivo, comportamento que não tem por intenção causar danos nos outros indivíduos, nos outros praticantes. Naturalmente que estes esportes terão níveis diferentes de tolerância e agressividade, que determinarão a intencionalidade danosa de cada ato. Desse modo, esportes como o boxe, o rugby e outros, um possível dano à integridade física do indivíduo que pratica esse esporte é visto como algo acidental. A questão que reside aí é a intencionalidade de se causar ou não danos ao adversário em situações de jogo. Tal análise compete às equipes de arbitragem. Assim, a agressividade que transgride a regra do jogo passa a ser considerada violência e, portanto, passível de punição. Há um ponto meio cinza nesse aspecto, que é como julgar essa intencionalidade. Estudos foram feitos, mas eles não apresentaram levantamento estatístico ou se limitaram a analisar o tipo de falta ocorrida e a penalidade aplicada. Já temos estudos também que conseguiram categorizar alguns tipos de agressões, como os realizados nos jogos de hóquei da Liga Norte-Americana. Mas ficou sugerido um certo cuidado com essas generalizações. De tudo que lemos, podemos depurar que praticantes de esporte de alto rendimento tendem a ver com naturalidade certas ações em campo ou quadra e que existe uma percepção de agressividade diferente entre homens e mulheres. O que eu compreendo é que se faz necessário um certo grau de agressividade, uma conduta mais assertiva, para se arremessar uma bola à cesta, chutar uma bola a gol, disputar uma bola e etc. Mas devemos alertar para o momento em que esse estímulo deve ser ofertado para o praticante de esporte. Como vimos, a competição promove um aumento das tensões entre aqueles que disputam algo. Isso pode levar à superação da linha tênue que separa a agressividade, passando para uma violência física, violência de fato. Eu entendo que esse tipo de estímulo deve ser ofertado quando o indivíduo já tiver um aparato psicológico mais consolidado para que ele possa conseguir refrear os seus impulsos de violência. Mas e você? O que você acha disso do que tratamos nesse vídeo de hoje? Me diga aí nos comentários. Se você gosta de temas como esse e outros relacionados a esporte, saúde e lazer, se inscreva no nosso canal, dá um like e compartilhe esse vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender melhor essa temática tão espinhosa. Se você gostou ou não gostou, me diz aí nos comentários e vamos produzindo novos vídeos. Importante destacar, né? Vamos ser cordato aí nos comentários. Um abraço e até mais.